Vamos ficar em pé para nós fazermos a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos e revelarmos filhos de Eva, a vós suspiramos e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvem, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para a graça e a justiça das promessas de Deus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu só pegar esse cabo aqui de áudio, senão vai ficar no áudio. Pronto. Muito bem. Boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando, já está entrando também na nossa transmissão. Como eu havia dito, estou avisando há alguns dias, hoje nós vamos fazer uma catequese um pouquinho diferente, abrir um pouco aquele tema que nós estamos falando sobre exorcismo e sobre essa realidade espiritual. Como amanhã é quarta-feira de cinzas, amanhã começa o tempo da quaresma, então eu decidi fazer um pouco esta catequese sobre o tempo da quaresma. Essa catequese é, na verdade, já também uma preparação para a homilia da missa de amanhã, né? Mais ou menos a mesma coisa. Quem vier amanhã à missa, tomara que todos, vai escutar um pouquinho as mesmas coisas na missa de amanhã. Mas, claro que numa catequese, num momento como esse, um pouco mais livre, é mais fácil nós abordarmos vários assuntos. A homilia, ela precisa ser um pouquinho mais direcionada, né? Até por isso eu deixei de fazer a catequese dentro da missa, na homilia como eu fazia, e passei para um outro momento onde é um pouco mais livre. Quem está nos acompanhando pelo Instagram e depois vai acompanhar também, eu abri uma caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram as perguntas, eu vou responder na live as perguntas, então já fique atento. E depois, então, mais no final, eu tenho aqui já a lista de perguntas que me fizeram lá na caixinha de perguntas, para que eu pudesse responder. O assunto todo vai responder a maioria das perguntas, claro, mas depois eu volto e vou respondendo uma por uma, para que não precise, para que fique bem direcionado. Bom, então amanhã começa o tempo da quaresma. O que é o tempo da quaresma, né? Primeiríssima coisa, o tempo da quaresma é a preparação para a Páscoa. A quaresma nos prepara para celebrarmos a maior de todas as festas, a maior de todas as celebrações da nossa fé, né? O ponto central da nossa fé, o ponto central da nossa vida é a Páscoa do Senhor. Tanto que as festas litúrgicas, elas todas são mais ou menos ajeitadas a partir da Páscoa. Então primeiro se define a Páscoa, depois as outras festas. A quaresma é essa preparação para a Páscoa. A quaresma, no começo da igreja, no começo desse tempo penitencial, era pensado como um tempo de preparação para quem fosse receber o batismo. O tempo de catecumenato, o tempo de preparação para se receber o batismo, teve uma época que girou em torno de mais ou menos uns 2 anos, né? Era um tempo de preparação para receber o batismo. A pessoa se convertia, quero ser cristão, então começava um acompanhamento, tinha uma pessoa que acompanhava, né, um cristão que acompanhava a evolução daquela pessoa nas verdades da fé, ajudava na instrução, acompanhava também a mudança de vida daquela pessoa. Era preciso uma verdadeira conversão, e uma conversão de valores, de vida, de costumes, né? Existia até algumas restrições, por exemplo, com relação à atividade que a pessoa exercia como trabalho. Alguns tipos de trabalho não era aceito para o batismo, porque aquilo contradizia com a fé cristã. Então, depois desses 2 anos, a pessoa recebia o batismo. Com o passar do tempo, com o aumento da quantidade de pessoas que procuravam o batismo, da quantidade de pessoas, esse tempo se reduziu. E aí foi então que começou essa prática da quaresma. Então se reduziu para um tempo menor, só que mais intenso, né? Essa preparação mais imediata e mais intensa também, com jejuns, com orações, com penitências, preparando para receber o sacramento do batismo. A Páscoa é em si
a grande solenidade para que também recebamos o batismo, né? Eu, há um tempo atrás, descobri, minha mãe me contou que eu fui batizado numa vigília pascal. É o momento ideal para se batizar, né? É a grande festa do batismo. Então, essa preparação, esse tempo de preparação é a preparação para o batismo. Tanto que, por exemplo, pelas paróquias onde eu era pároco, onde eu não sou pároco, não sou eu quem decido. Onde eu era pároco, eu pedia e nós organizávamos de um modo que não tinha batismo durante a quaresma, né? Não é proibido ter batismo durante a quaresma, pode ter. Mas eu fazia de um jeito que não tinha. Justamente por ser um período de preparação para o batismo, não tinha sentido ter o batismo dentro da quaresma. E sempre na Páscoa nós tínhamos batismo. Na vigília pascal, preferencialmente adultos, porque a celebração é mais à noite, é mais demorada, mas no domingo de Páscoa geralmente nós tínhamos batismo também de crianças e assim por diante. Então a quaresma é em si uma preparação para a Páscoa, né? Nós não podemos entender a espiritualidade da quaresma se nós desassociarmos com a festa para a qual ela está nos preparando, né? Porque às vezes a gente vive um tempo meio solto, né? Às vezes eu até entendo que é um tempo de penitência, e às vezes o meu maior foco é a penitência. Tem pessoas que às vezes acham que é um tempo de combate espiritual, umas coisas meio místicas, fora da realidade, mas se desassociar da Páscoa perde o sentido. Eu estou me preparando para a Páscoa, né? É um tempo de preparação, e aí, claro, tudo isso vai entrar como uma boa preparação para a Páscoa, né? Qual é o tripé que a igreja nos apresenta? A igreja nos apresenta 3 práticas: o jejum, a oração e a caridade. Isso aqui nós vamos falar eu vou falar durante a quaresma toda. Vocês vão enjoar de escutar o padre falar desse tripé que sustenta uma boa prática quaresmal: o jejum, a oração e a caridade. Lembrando que um não pode estar desligado do outro, né? Um não pode estar longe do outro. Se eu faço, por exemplo, jejum durante o tempo da quaresma, mas se eu não rezo e não faço caridade, esse jejum muitas vezes pode até se tornar um motivo de orgulho, né, de arrogância, uma autorrealização, né? Uma autorrealização. Eu me lembro que antes de eu entender isso aqui, muito antes de eu pensar em vocação, inclusive, né? Teve um ano que eu fiz a quaresma toda sem comer carne. Fiz uma quaresma toda sem comer carne, mas não entendia o sentido. Eu lembro que uma pessoa me falou e, enfim, eu fiz uma quaresma toda sem comer carne. Mas não teve sentido nenhum aquilo, né? Era mais um teste de autossuficiência, sabe? Será que eu consigo ficar tanto tempo sem comer carne? Teste de resistência? É uma bobagem, não tem sentido nenhum, né? Eu passo a quaresma toda pão e água, não como, não bebo. Se não tem oração e se não tem caridade, não tem sentido nenhum. Mas as outras coisas também, porque às vezes nós queremos tirar essa prática do jejum, né, e da penitência. Então também a oração sem o jejum, ela fica falha, e sem a caridade, óbvio. E a caridade também, sem jejum e sem oração, é uma ação filantrópica que não traz um fruto espiritual. Então, essas 3 práticas. Dentre essas 3 práticas, aquela que nós temos mais dúvidas e mais dificuldades de entendermos é a questão do jejum. Então, por isso que eu vou focar um pouquinho essa catequese nesta parte, nesse aspecto da quaresma, porque é o que tem sido mais atacado, é o que tem sido mais distorcido, é o que tem sido menos vivido ou vivido de forma muito esquisita, no mínimo esquisita. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos diferenciar 2 coisas. Aqui, quando nós colocamos o jejum, a oração e a caridade, né, essas 3 coisas, o jejum aqui entraria como a prática penitencial da quaresma. Todas as práticas penitenciais da quaresma. Mas existe diferença entre jejum, abstinência e propósitos. São 3 coisas diferentes, que nós podemos fazer as 3 durante a quaresma, e nós vamos entender quais são as obrigatórias e quando são obrigatórias.
Para começar, eu posso fazer propósitos durante a quaresma, né? Durante a quaresma toda eu faço propósitos, né? E esses propósitos eles podem ser os mais variados. Pode ser um propósito, por exemplo, de acordar mais cedo. Pode ser um propósito, né? Faço um propósito de caminhar até o serviço, ao invés de ir de carro ou de condução, se for viável. Eu posso fazer vários propósitos, né? Algumas penitências, por exemplo, eu posso sentar sem me encostar. Eu posso sempre procurar um lugar menos confortável para sentar. Eu posso dormir sem travesseiro, por exemplo. São vários propósitos que nós podemos fazer. Isso não é jejum, isso é um propósito. Depois tem a abstinência. A abstinência é quando eu tiro um alimento. Então eu vou fazer abstinência de refrigerante, por exemplo. Então eu vou passar a quaresma toda sem tomar refrigerante. Eu vou fazer a abstinência de doce. Eu vou tirar o doce da minha alimentação. A igreja pede, e é obrigatório para nós católicos, às sextas-feiras, a abstinência de carne. Essa é uma prática obrigatória para nós católicos. Obrigatória para nós católicos. Todas as sextas-feiras do ano, não comer carne. Nós não comemos carne às sextas-feiras. Quais sextas-feiras? Todas as sextas-feiras do ano, exceto se na sexta-feira for uma solenidade. Então, se for uma solenidade na sexta-feira, aí não tem abstinência de carne. Todas as outras sextas-feiras nós fazemos abstinência de carne, né? Algumas pessoas têm dúvida, por exemplo, eu já vi muitas pessoas perguntando e tudo, se é somente a carne chamada, entre aspas, que não tem nem muito sentido, carne vermelha, né? Carne vermelha. Não, carne é carne, tá? De animais e de aves, é carne. O que é permitido consumir neste dia? Peixes e frutos do mar, tá? Então, todas as outras carnes não se consome no dia, tá? E aí, é claro, todas as variantes, né? Uma pessoa uma vez perguntou, mas se eu comer farofa que tenha bacon, é carne? Bacon é carne. Mas se eu comer um sanduíche que tem presunto, é carne? Presunto é carne, né? Embutidos, mortadela, presunto, bacon, calabresa, é carne, tá? Então, a abstinência de carne nós fazemos todas as sextas-feiras do ano, todas as sextas-feiras. E também fazemos jejum. Agora aqui, o jejum. O que é o jejum? Como é o jejum que a igreja pede? O jejum da igreja, tem vários tipos, tá? Depois eu vou dizer os outros. O jejum da igreja consiste em, durante o dia de jejum, então aquele dia, tá? O dia do jejum para nós católicos coincide com o dia civil, com o dia natural, da meia-noite até a outra meia-noite, o dia. Então naquele dia eu vou fazer uma refeição completa. Uma refeição completa. Por exemplo, o almoço, tá? Então o almoço eu vou fazer uma refeição completa, normal, claro, sem exagerar demais, né? Sem comer mais do que o necessário. Vou fazer uma refeição completa. O restante do dia, eu posso fazer duas outras pequenas refeições, bem pequenas, dois pequenos lanches. Qual é o critério para saber o tamanho desse lanche, o quanto eu como nessas outras refeições? Você vai comer a quantidade de que, se juntar as duas outras refeições, não dê uma refeição completa. Entenderam? Uma refeição completa, e você pode fazer duas outras pequenas refeições, a ponto de que, se juntar essas duas, não dê uma refeição completa. Então, um exemplo aqui muito prático, muito concreto. Eu levanto de manhã, e aí então eu vou tomar lá um pouquinho de café, vou comer 2, 3 torradas, ou um pedaço de pão, alguma coisinha, leve, pequena. Aí depois eu almoço, a refeição completa, o almoço. E à noite, lá pelas 18 horas, eu faço um outro lanche parecido com aquele que eu comi de manhã. Posso comer uma torrada, tomar um chá, alguma coisa assim.
Então, esse é o jejum. Ah, eu posso passar o dia inteiro sem comer nada? Pode. Eu posso passar o dia inteiro só comendo pão e água? Pode, também. Mas o jejum da igreja é este. E quais são os dias que a igreja pede que eu faça jejum? Quais são os dias obrigatórios de fazer jejum? Quarta-feira de cinzas, amanhã, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Há um tempo atrás, tinha mais dias obrigatórios, né? Durante um tempo na igreja, a quaresma toda se fazia jejum. Depois de um outro tempo, todas as sextas-feiras a quaresma se fazia jejum. Hoje, então, nós fazemos jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, nós juntamos as duas práticas do jejum e da abstinência de carne. Então, como é que eu faço? Eu faço o jejum, como eu disse, uma refeição completa e duas outras pequenas refeições que juntando as duas não dê uma. E nesta refeição completa ou nesses lanches, não tenha carne. Que não tenha carne nessas refeições, porque além do jejum, eu faço também a abstinência de carne. Tá? Então essa é a diferença entre jejum, a abstinência e propósitos que eu possa fazer durante todo o tempo da quaresma ou durante toda a minha vida, né? Durante toda a vida. Por exemplo, eu posso partilhar com vocês uma coisa muito boba, muito pequena, mas, por exemplo, eu não tomo refrigerante. Então, há uns anos atrás, eu fiz o propósito de não tomar mais refrigerante. Então, eu não tomo refrigerante. É um propósito que não é só da quaresma, não é só de um tempo, mas é um propósito que eu fiz para a minha vida. Eu não tomo refrigerante, né? Então, é possível nós fazermos isso. Por que é que nós fazemos jejum? E aqui entra a questão, por que é que nós fazemos jejum? Por que nós praticamos abstinência e por que fazemos propósitos? Lembra que dentre essas três práticas da quaresma, jejum, oração e abstinência, no sentido amplo, a palavra jejum aqui está englobando essas três realidades, né? É a dimensão do sacrifício feito durante a quaresma, tá bom? Então o jejum aqui agora que eu vou falar, não é só esse que eu disse que é ficar com uma refeição só. São todas essas práticas penitenciais no tempo da quaresma. Por que é que nós fazemos jejum? Isso é muito importante. Por que a igreja nos ensina e nos recomenda que façamos jejum? Por que nos abstermos de alguns alimentos? Né? Por que fazer propósitos, por exemplo, de não comer doce, de não comer não sei o quê? E aí essas teorias modernas, absurdas e sem o mínimo de cabimento, vão inventando umas bobagens, né? Ai, de que adianta o jovem não comer chocolate, mas se ele não for uma pessoa melhor? De que adianta fazer jejum disso e daquilo, propósito disso e daquilo, se não for uma pessoa mais paciente, bebê, bababá? Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando nós fazemos jejum, vejam bem, queridos, quando nós fazemos jejum, nós estamos exercitando a nossa força de vontade. Nós estamos praticando o nosso autocontrole. Nós somos feitos de razão e de instintos e impulsos. Na grande maioria das vezes, nós somos levados ao pecado quando nós damos mais razão, quando nós ouvimos mais e somos mais movidos pelos instintos e impulsos do que pela razão. Exemplo, uma pessoa vem e fala para mim uma coisa que eu não gosto. Ah, padre, você falou um negócio na missa lá, a sua homilia é muito ruim. E deve ser mesmo, mas não vem ao caso. Sua homilia é muito ruim. Se uma pessoa falar isso, eu vou concordar, mas vamos imaginar que eu tenha ficado muito bravo. A sua homilia é ruim. Ah, eu não sei o quê, porque você também não entende nada. Blá, blá, blá. Falo um monte para a pessoa, brigo, grito, xingo, falo um monte para a pessoa. Né? Fui tomado de uma raiva. Aí depois eu paro e penso, falo, poxa vida, eu não precisava ter falado tudo isso, né? Não precisava ter feito tudo isso. Realmente a minha homilia não é lá essas coisas mesmo, a pessoa não está errada. A gente para e raciocina, né? Pela razão não tem sentido você falar aquele monte de coisa, né? E perder a calma, e falar, e não sei o quê. Mas nós somos levados pelo nosso impulso, pelo nosso instinto.
O que a prática do jejum nos ajuda? A prática do jejum me ajuda a eu ter um autocontrole sobre esses meus impulsos. A eu ter um autocontrole e agir mais pela minha razão do que pelos meus impulsos. Eu olho um doce que eu gosto, né? Qual é o impulso? Vou comer esse doce. Tem alguma coisa errada em comer doce? Não, não é pecado comer doce, gente. Não é pecado nenhum comer doce. Mas se eu racionalmente digo, eu não vou comer, mesmo com vontade, mesmo querendo comer aquele doce, eu, pela minha razão, eu digo, não vou comer doce hoje. Eu estou treinando o meu autocontrole, para que quando alguém diga alguma coisa, por exemplo, que me irrita, eu vou dizer, eu não vou responder. Do mesmo jeito que eu disse não para o doce, eu vou conseguir dizer não para uma resposta impulsiva. Então, o jejum, ele é uma prática pessoal de autocontrole, de domínio dos meus instintos. A primeira razão do jejum é esta. Nós não podemos tirar esse sentido do jejum, porque realmente aí perde todo o sentido, perde todo o porquê de nós fazermos o jejum, de nós fazermos, né, o sacrifício, de nós nos policiarmos, de nós nos privarmos daquilo que é permitido e daquilo que é lícito, para que quando o meu instinto pedir algo que é ilícito, eu tenho um autocontrole sobre o meu corpo, sobre os meus instintos, para dizer não para o pecado, tanto quanto eu disse não para o chocolate, tanto quanto eu disse não para o refrigerante, tanto quanto eu disse não para uma outra coisa que eu goste. A grande prática do jejum é essa, né? E aí as pessoas hoje, por isso que eu dizia, as pessoas ficam falando umas coisas sem sentido. Para que fazer jejum? Para que fazer isso? O que adianta ficar sem tomar refrigerante? O que isso vai ajudar na sua vida? Vai ajudar muito. Vai ajudar muito, né? Vai me ajudar a ter esse autocontrole, vai me ajudar a educar os meus instintos, né? Aí as pessoas dizem assim, né? E aqui entra uma outra parte que pode ser possível, mas não é o foco, né? Não, o jejum só tem sentido se você transforma ele em caridade. Já falei que as três coisas têm que andar juntas, né? Mas só porque eu deixei de comer doce não quer dizer que eu tenha que dar doce para todo mundo. O jejum e a caridade andam juntas, mas não é só por isso. Não é só para dar aos pobres aquilo que eu não comi. Eu não posso reduzir o jejum a uma prática caritativa. Porque eu posso também fazer caridade sem estar fazendo jejum, e devo fazer caridade quando não estou fazendo jejum. Eu não posso simplesmente ligar uma coisa à outra, tá? Então o jejum é isso. De novo, gente, eu vou explicar. O jejum aqui no sentido amplo, que entra jejum, entra abstinência e entra propósitos, tá bom? Toda a prática penitencial da quaresma. Agora aqui é um ponto muito polêmico e precisa ficar bem claro para nós. Se eu entendo o sentido do jejum, que ele é para meu autocontrole, que ele é para uma prática pessoal de autodomínio, de autocontrole, então não tem sentido quando as pessoas dizem que nós temos que fazer jejum de pecados. Vamos fazer jejum de não falar mal dos outros. Vamos fazer jejum de não fofocar. O jejum da língua. Isso é ridículo e absurdo. Porque fofoca é pecado. E pecado eu não posso cometer em época nenhuma. Falar mal do outro é pecado. Vou fazer jejum de palavrão. Mas palavrão é pecado, não tem que falar nunca. Não tem sentido você associar jejum de não fazer um pecado. Não tem lógica. Então não caiam nessas, porque hoje que tem disso em rede social, esses propósitozinhos. Agora é claro, por exemplo, o propósito de ser uma pessoa mais calma. Aí é um propósito. Talvez seja, por exemplo, o propósito que eu quero alcançar, uma graça que eu quero alcançar a partir de uma situação que eu vou viver. Eu vou falar menos. Olha, o meu propósito é falar menos, porque eu geralmente falo muito, geralmente não tenho muita paciência, então eu vou fazer o propósito de falar menos para que eu seja uma pessoa mais calma. Aí sim, beleza. Agora eu vou fazer jejum de não falar palavrão. Não, mas palavrão pode falar mesmo, é óbvio que não.
Ah, mas eu falo muito palavrão, eu tenho esse vício, é uma coisa horrorosa, então eu vou fazer um propósito de falar menos para eu alcançar a graça de não falar palavrão. Pronto, aí sim. Entenderam a diferença? Mas essa coisa de, não, jejum, não adianta nada ficar sem refrigerante, faz jejum de não falar mal do outro. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. E eu já vi padre famoso falando esse tipo de bobagem. Então não caia nessa, tá bom? Jejum, abstinência e propósito são esses. Agora, o que eu quero alcançar, aí sim eu posso oferecer por uma graça especial, posso colocar numa determinada situação da minha vida, né? Eu posso, por exemplo, durante o tempo da quaresma, eu me propor a combater um vício. Exemplo, esse que eu acabei de dar, eu tenho o vício de falar palavrão. O vício de falar palavrão, e eu quero vencer esse vício. Então, eu vou empenhar os meus propósitos focados nesse vício. É um bom propósito, né? Vou falar menos, vou tomar mais cuidado, vou fazer durante o dia várias vezes exames de consciência. Se eu tenho um vício muito arraigado e falo muito, então vou fazer pelo menos 3 vezes por dia exames de consciência. Quantas vezes eu recaí, quantas vezes eu falei, vou fazer ali um ato penitencial, pedir perdão, reafirmar o propósito para eu ir diminuindo. Então aí é um propósito, mas falar que eu vou fazer jejum de pecado não tem sentido. Outra coisa, oração é propósito, não é jejum, não é penitência. Eu vou fazer a penitência de rezar o terço todos os dias. Rezar terço não é penitência, gente. Rezar terço não é penitência, eu vou fazer, né? Agora, por exemplo, eu vou fazer a penitência de acordar mais cedo para rezar o terço. Aí sim. Durante o tempo do advento, né, eu fiz a prática da missa penitencial, né, ali na paróquia do Padre Tiago. Inclusive vai ter agora na quaresma também, ele já até me convidou. A penitência não é ir à missa é a maior graça que nós podemos ter. A penitência é você acordar mais cedo, é você ir, né, todos os dias, com menos horas de sono, talvez cansado, com sono. Teve dia de nós irmos de madrugada, porque a missa foi bem cedo. Então a penitência não é a missa, a penitência é levantar mais cedo, ou dormir mais tarde, enfim, aí, né, cada um. Mas a oração não é penitência. Eu preciso aumentar as minhas orações na quaresma? Sim. Mas ela não está associada, o aumento da oração não está associada à penitência. A penitência é uma coisa. Então eu vou fazer penitência, a oração e a caridade. Eu vou aumentar as minhas práticas penitenciais, vou aumentar a minha vida de oração e vou aumentar a minha vida de caridade. Para viver essas 3 práticas que a quaresma me convida para me preparar bem para a Páscoa do Senhor. Então nós não podemos perder de vista a visão sobrenatural, a visão espiritual da quaresma e a visão espiritual dessa vivência, né? Eu repito, nós fazemos penitência para nós sermos pessoas melhores, para nós nos aproximarmos mais de Deus, para nós aumentarmos a nossa luta pela santidade, para nós aumentarmos o nosso empenho em sermos todo de Deus. Então são práticas que precisam ser vividas com muita alegria, com muita força, com muito empenho, né? Não é bobagem. Hoje em dia querem diminuir esse sentido nas coisas da igreja, querem diminuir o sentido da vida espiritual, da vida de oração. Isso não é bobagem, tá? E elas nunca podem ser totalmente substituídas por aquilo que eu faço em favor do outro. Porque aí eu viro, né, uma mera filantropia. Não, o mais importante é só fazer as coisas pelos outros. Então aumenta a caridade e aí você já está com tudo acertado. Não é o suficiente. Porque tem a minha dimensão pessoal. Nós estamos perdendo a questão da dimensão pessoal da nossa fé. Durante muitos anos na igreja, durante alguns séculos, nós até entendemos que também se esqueceu a visão social, né? O impacto que eu causo na sociedade com as coisas que eu faço. É óbvio que isso é possível também, né? Na minha relação com o outro. Os pecados cometidos contra o próximo são graves também, claro que são. Mas quando eu também só meço
a minha fé pelo movimento entre nós e me esquecemos do meu movimento com Deus, a fé também fica muito vazia. Porque na verdade é um reflexo dessa visão meramente humana da vivência da fé. Quando se perde a questão do transcendente, quando se perde a questão da vida eterna, e eu quero implementar um reino de Deus aqui neste mundo, onde só as nossas relações são importantes, ela fica totalmente sem sentido. E eu vejo isso muitas vezes, por exemplo, refletido no confessionário. As pessoas têm um peso terrível dos pecados cometidos contra o próximo, assim, coisas pequenas, me irritei com uma pessoa, fiz isso, fiz aquilo, tá, tudo bem, é pecado, mas não tem o menor peso num pecado cometido diretamente contra Deus. Não ir à missa ao domingo, tanto faz como tanto fez. Não amar a Deus sobre todas as coisas, tanto faz como tanto fez. Porque eu estou preocupado só com o outro. Eu já perdi a dimensão pessoal da fé, porque a salvação é pessoal. Eu vou me sentar diante do juiz para ser julgado, a dimensão pessoal da fé. Como está a minha relação com Deus? Como está o meu contato com Deus? Qual é a minha proximidade com Deus? Eu tenho um peso imenso se eu falei uma palavrinha contra uma pessoa, mas blasfemo e peco contra o nome de Deus como se fosse uma bobagem. Entenderam a diferença? Então, a prática penitencial, ela vai nessa mesma ideia, né? Nesse mesmo espírito, ela também vai dando lugar a isso, entendeu? Não, faz alguma coisa pelo próximo e pronto. Entre você e Deus não precisa muita coisa, é você e o próximo somente. Faz mais caridade que pronto. Então vocês vão perceber, eu tenho certeza, depois dessa catequese, algumas coisas que vocês lerem, algumas coisas que chegarem até vocês, vocês vão olhar e vão falar, nossa, está esquisito isso aqui. Está faltando alguma coisa aqui. Eu tenho certeza que muitas coisas que vocês lerem de agora em diante, vocês vão começar a ter essa visão de falar, nossa, tá vazio de sentido espiritual. Está vazio de sentido pessoal entre eu e Deus. Está vazio desse sentido. Está cheio do social. Mas está muito vazio da dimensão pessoal da conversão, da dimensão pessoal do contato com Deus, da dimensão pessoal da minha relação com o transcendente. Então isso vocês vão começar a perceber agora. E vão vendo que a quaresma de vocês, se entra num equilíbrio entre essas três realidades, ela fica muito mais frutuosa. Até mesmo a caridade que eu faço para com o outro, quando tem uma sólida base de oração e de penitência, ela se torna mais frutuosa. E as outras três coisas também. A minha penitência, se não tem oração e caridade, ela também não fica boa. E a oração, mesma coisa. Essa relação dessas três coisas eu vou falar um pouco mais amanhã. Hoje eu prometi que ia falar mais do jejum. Então o jejum tem essa dimensão e não podemos perder isso de vista. Tá? Agora é claro, né? De novo, lembra que eu comentei do meu exemplo, que eu fiquei sem comer carne? Não é um ato heróico, olha como eu sou bom. Olha como eu sou poderoso, né? Olha como eu posso fazer as coisas, eu fico tanto tempo e não sei o que. Imagina se eu fosse falar, por exemplo, dessa coisa de não tomar refrigerante, né? Olha, eu sou muito bom, porque faz anos que eu não tomo refrigerante. Pelo amor de Deus. É uma bobagem, né? Isso tem que ser colocado nas mãos de Deus, tem que ser oferecido com amor, com humildade também. Não é mérito meu, imagina. É tão pequeno diante de tudo que Deus fez. Pois bem, gente, agora uma coisinha bem prática para nós entendermos. Deixa eu só conferir. Que horas são, por favor, gente? Que eu coloco ali, aí eu não tenho como ver a hora. 8h17? Meu Deus do céu, vocês falam demais. Já vou terminar, gente. Bom, primeira coisa, então, o jejum, né? Já falei, uma refeição completa, 2 menores que não dê uma completa. Todas as pessoas são chamadas a fazer jejum dos 18 aos 59 anos, tá bom? É obrigatório quem tem mais de 18 anos e quem tem menos de 60 anos. Quem tem menos de 18 e mais de 60 podem fazer, mas não é obrigatório. Quem também é dispensado do jejum? Pessoas que estão
com problema de saúde, pessoas que têm problema de saúde, tá? São dispensadas do jejum. Se está tomando remédio, se está fazendo algum tratamento de saúde, e pessoas que trabalham em serviços pesados também, né? Por exemplo, se nós pegarmos um médico que vai ficar esse dia todo de plantão, ele não pode ficar o dia todo de jejum, desmaia no meio de uma cirurgia, né? Um policial, um bombeiro e tantas outras profissões que são exigentes fisicamente, então também está dispensada do jejum. A abstinência, que é todas as sextas-feiras do ano, também na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a abstinência é para todos os maiores de 14 anos. Então, a partir dos 14 anos é obrigatório a abstinência. Também, se quiser fazer antes dos 14, pode, mas não é obrigatório, tá bom? A abstinência já é mais tranquilo, né? Por exemplo, ficar um dia sem comer carne não vai fazer tão mal assim para a saúde. Agora, claro, se há uma situação específica, né? Aí passa com o médico ver, e aí pode fazer alguma coisa. No Brasil nós temos a possibilidade de fazer a substituição da abstinência de carne às sextas-feiras por uma outra prática penitencial ou de oração. Então chegou uma sexta-feira, eu comi carne por algum motivo, eu posso trocar aquela abstinência por uma oração ou por alguma outra prática penitencial. Posso fazer abstinência de outro alimento ou posso fazer uma oração para substituir esta abstinência, tá bom? Eu vou agora responder as perguntas que tinham deixado nas caixinhas, que na verdade é sobre isso que nós falamos, mais ou menos, mas eu vou puxando pontos de novo e vou entrando um pouquinho mais em cada um deles, tá bom? Bom, tem uma aqui que não é nada do que falamos, mas dá para responder também. Primeira pergunta é: por que cobrimos as imagens sacras na quaresma? Por que cobrimos as imagens sacras na quaresma? Na verdade, nós não cobrimos na quaresma. É uma prática de que se cobra as imagens na Semana Santa, né? Eu sei de alguns lugares que cobrem durante toda a quaresma, mas é permitido cobrir, é possível que se cubra durante a Semana Santa. É uma prática muito antiga da igreja, que tem também a ideia de nós voltarmos toda a nossa atenção, a nossa devoção e a nossa atenção a Deus. Claro, nós não fazemos isso porque temos imagens e veneramos as imagens, mas nesse tempo nós cobrimos as imagens justamente para que a nossa atenção seja voltada toda para Deus. E o primeiro sentido, na verdade, é cobrir a cruz, que essa cruz vai ser descoberta para ter adoração na Sexta-feira Santa, né? A primeira imagem que se cobre é geralmente a imagem da cruz, que vai permanecer coberta até na Sexta-feira Santa, quando tem o desvelamento da cruz, a adoração da cruz, né? A veneração com o beijo, a adoração, e depois se cobre de novo, e aí vai até a vigília pascal. Mas então se pode cobrir as outras imagens também, não tem problema, mas é mais por isso. Outra pergunta, a pessoa foi bem direta: quarta-feira de cinza se come carne? Bom, então acabamos de dizer que não, né? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa nós temos o jejum e também temos a abstinência de carne. Então, tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira santa, nós não comemos carne, assim como todas as sextas-feiras do ano, exceto quando a sexta-feira é conhecida como uma solenidade. Bem, jejum para quem toma remédio, tem alguma oração especial? Bom, acabamos de dizer então que as pessoas que estão fazendo tratamento de saúde, elas estão dispensadas do jejum, mas essas pessoas podem fazer a abstinência, por exemplo, de carne, porque, né, um dia sem comer carne não vai fazer tão mal assim para a pessoa, né? Então a pessoa é dispensada do jejum, mas ela faz a abstinência de carne. Tem alguma oração especial? Não tem oração especial. Vejam bem, queridos, eu tenho percebido, e eu acompanho algumas páginas de Instagram também, com pessoas que respondem perguntas católicas e tudo mais. As pessoas hoje, a impressão que se tem é que elas entendem a oração como fórmulas, sabe? E não dá nem para entrar muito nisso, porque vai virar uma polêmica do tamanho do mundo, mas isso é muito estilo de espiritismo e coisas desse tipo, né? Se eu quero tal coisa, eu rezo tal coisa. Se eu quero tal coisa, eu rezo tal coisa. Sabe assim? Oração para conseguir não sei o que. Oração para conseguir não sei o que lá. Isso é muito prática que não é católica,
Tá? Então nós não temos esse tipo de coisa, oração para vencer não sei o quê, oração para isso, para aquilo. Não, nós rezamos porque nós queremos falar com Deus. Ponto. Nós rezamos para falar com Deus. Nós rezamos para aumentar a nossa intimidade com Deus. Nós rezamos porque Deus é pai e nós somos filhos. E um filho fala com seu pai. E aí, nós pedimos a esse pai o que nós precisamos. E ele nos concede se ele achar que é bom para nós. Então nós não podemos ficar com essa coisa. Que oração eu rezo para tal coisa? Não tem oração para tal coisa. Você tem que ter vida de oração. Se você tem vida de oração, peça uma graça. Se Deus achar que é bom para você, Ele te concede. Se Ele achar que não vai ser bom para a sua salvação, Ele não dá, e você como filho continue agradecendo do mesmo jeito, tá? Então, não tem isso aqui, né? Oração especial. Bem, uma outra aqui que entra mais ou menos na mesma linha. Vamos lá. Qual a penitência mais eficaz a fazer na quaresma para a nossa conversão? Bom, mesma coisa, né? A oração nós temos que fazer sempre. A penitência mais eficaz para a conversão? Depende, né? Cada um precisa de uma coisa. Eu já falei lá no começo, quando nós fazemos propósitos com determinado intuito. Então, se eu falo muito palavrão, né? Se a minha conversão é falar menos palavrão, então eu vou fazer uma penitência, por exemplo, ligada à conversa. Eu vou falar menos, eu vou usar menos rede social, né? Se a minha conversão está relacionada à falta de honestidade, por exemplo, não sei, né? Eu tenho, sei lá, o mau costume, o vício, o pecado grave de roubar lá na empresa que eu trabalho, alguma coisa. Se a minha conversão é não roubar, então eu vou fazer uma penitência que esteja ligada a isso. Eu vou fazer mais caridade, eu vou, enfim, fazer alguma coisa, né? Então depende do que nós precisamos nos converter, né? Se a minha conversão está mais ligada à questão da pureza sexual, então eu vou fazer penitências relacionadas a isso, né? Eu vou diminuir o uso de internet, vou fazer coisas relacionadas àquilo que eu preciso corrigir. Então eu preciso entender primeiro o que eu preciso me converter, qual é a situação da minha vida que eu preciso mudar para que haja uma conversão, e aí a penitência vai ser ligada àquilo ao qual eu estou precisando fazer, tá bom? Outra pergunta: qual livro o Senhor indica para meditação nesse tempo de quaresma? Boa pergunta. Eu, na verdade, não tenho um livro muito específico que eu use sempre. Cada ano eu tenho um determinado tipo de caminho que eu faço na quaresma. Este ano eu vou usar o livro de Santo Afonso de Ligório, Preparação para a Morte, que tem meditações para cada dia. Eu acredito que seja um livro muito bom. Tem uma pessoa que eu acompanho em redes sociais, que é um católico muito, muito praticante, muito, muito bom, muito piedoso, e ele diz que usa esse livro já há muitos anos e recomenda sempre esse livro, e este ano eu vou usar esse livro então para as meditações. Já tem meditações para cada dia da quaresma, e esse ano eu vou usar esse livro, né? Preparação para a Morte, de Santo Afonso de Ligório. Como fazer um bom propósito nessa quaresma? Bom, bom propósito, claro, sempre vai estar relacionado àquilo que nós precisamos mudar na nossa vida. Então fazer um bom exame de consciência, fazer um bom exame, né, diante de Deus, e perceber o que eu mais preciso mudar nesse momento, e aí fazer um propósito relacionado àquilo que eu mais preciso mudar, né? Esse é o mais recomendado, tá bom? Para nós podermos viver bem esse tempo da quaresma. Então, lembrando sempre, gente, a quaresma é uma preparação para a Páscoa, não nos esqueçamos, né? O Cristo ressuscitado, vitorioso, nos espera no final dessa caminhada. E todos os dias dessa caminhada também, é óbvio, né? Cada vez que celebramos a Santa Missa, nós celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, comungamos o Cristo ressuscitado, o Cristo vitorioso. Então, nesta preparação, nós passamos por esse caminho da penitência, da oração, da caridade, do jejum, da abstinência, mas que seja sempre com o coração alegre, com o coração voltado para Deus, em júbilo, né? Quaresma é tempo de penitência, mas não é tempo de tristeza, né? Tem gente que acha que tem que ser triste durante a quaresma, tem gente que acha que tem que, sabe? Nós somos mais comedidos, né? Eu, em geral, tento falar um pouco menos, em geral, eu diminuo coisas também
muito barulhentas, eu ouço menos música, eu faço, menos, eu uso menos internet, eu vejo menos coisas em televisão, por exemplo, que televisão mesmo eu já não assisto, mas filmes, séries, coisas assim eu diminuo bastante, dou mais preferência para livros, então eu diminuo um pouco o ritmo nesse sentido, mas não significa estar triste. Quaresma não é tempo de tristeza, muito pelo contrário. Quaresma é tempo de recolhimento, Quaresma é tempo de estarmos com Deus e ali naquela intimidade experimentarmos esse amor de Deus, experimentarmos a misericórdia de Deus derramada em nós. Uma coisa que eu recomendo assim muito, tem gente que fala, vou me confessar para a Páscoa, Lá na semana da Páscoa vai ter mutirão de confissão aqui na catedral, inclusive, todo mundo se confessa, mas confesse também para começar a Quaresma. Amanhã eu vou atender confissão o dia inteiro, então se confesse para começar a Quaresma, começar esse tempo já com o coração limpo, coração em Deus, para que seja um tempo de muitos frutos espirituais na vida, tá bom? Bom, não tem mais perguntas aqui. Se tiver perguntas de quem está nos acompanhando, eu vou responder depois, porque agora eu não consigo mexer ali no celular, mas eu prometo que eu ainda respondo as perguntas que não foram respondidas aqui, tá bom? E vocês, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, eu também respondo depois para vocês. Semana que vem nós voltamos com o tema de exorcismo. Terça-feira que vem, nossa catequese, normal, tranquila como sempre, tá bom? E vamos dar continuidade ao tema que nós estamos trabalhando. Por hoje, eu penso que nós encerramos por aqui. Vamos ficar em pé para nós terminarmos, para receber a bênção. E quem nos acompanhou pelo Instagram, esse vídeo vai ficar salvo no Instagram e eu ponho depois também no YouTube, tá bom? Lá, Padre Carlos Guimarães, pode procurar lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite.